capítulo de número 20. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Eu também. Diz assim o texto. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que estão próximos. Então Josafá temeu, teve medo, e ele pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum a todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Verso número 6, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Verso de número 10, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passeis Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Pai, fala conosco através da tua palavra, que seja uma direção, Senhor, que seja um conselho para os nossos corações, que nós venhamos te ouvir, que nós venhamos aplicar essa palavra, Senhor, na tábua do nosso coração, e que nós venhamos sair daqui, Senhor, alertados, que nós venhamos sair daqui, Senhor, revestidos, que nós venhamos sair daqui, Senhor, tomando posse daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir a palavra de Jesus? Amém. Irmãos, eu vou ser muito breve. Vou dar uma saudação aqui, naquilo que o Senhor colocou em meu coração, falando sobre o medo. O medo é um dos inimigos do cristão, porque o medo nos paralisa e nos mantém no lugar. Quando nós sentimos medo, a nossa reação não é avançar, é voltar para trás. Quantos de nós, andando pela rua, avistamos aquele Rottweiler ou Pitbull? Qual é a sua reação? Voltar para trás e pegar outro caminho, porque o medo te bloqueia. Por quê? Porque lá na frente você tem o quê? Um perigo. O perigo nos alerta que nós, às vezes não temos força o suficiente para lidar com aquela situação. Quantos de nós em perigos sentimos paralisados e sem força? Em meio a algo que nos pega de surpresa, irmãos, às vezes a nossa reação é paralisar. Quem aqui já viu um acidente? Quem aqui já viu alguém passando mal na rua? E a sua vontade era ir até a pessoa e ajudar, mas o medo te bloqueou, te paralisou. Você ficou sem ação. Alguns reagem assim, paralisados. Outros têm condições de ir e ajudar. Mas nem todo mundo é igual. E Deus, Ele respeita o nosso medo. Deus é aquele que entende que tem dias que a gente tem medo, irmãos. Quem aqui nunca teve medo de nada, irmãos? O medo, ele vem, mas ele não pode permanecer na nossa vida. Por quê? Porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Quando nós entendemos que nós somos amados por um Deus poderoso, que nós somos amados por um Deus que destrói cadeias, que destrói o inimigo, nós não tememos mal algum, porque nós sabemos que temos Deus como nossa fortaleza, Deus como nossa defesa. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que o reinado de Judá estava sendo bem sucedido. E o texto vai começar dizendo assim, e sucedeu que depois disso, depois do quê? Depois da bonança, depois da alegria, depois da vitória, depois da tranquilidade,
Por quê? Porque o reino de Judá estava atravessando um tempo de paz, um tempo de sossego. Mas é depois dessas coisas que vem sobre eles uma ameaça, vem sobre eles um recado que fez o rei temer. O rei Josafá temeu. Por quê? Porque chegou um aviso dizendo: olha, rei, está juntando o exército de Moabe, de Amon. Os amonitas estão se juntando para vir pelejar contra vocês. Por isso que nós cristãos não podemos baixar a guarda, irmãos. Nós estamos constantemente em guerra e o nosso inimigo não dá sossego. O nosso inimigo, ele não brinca. Por isso que nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possamos resistir os dias maus, para que possamos resistir de pé às ameaças, às afrontas que vêm contra nossas vidas. A ameaça chegou, o aviso chegou, e eles já estavam próximos. Não dava tempo para preparar um exército para guerrear contra eles, porque tem lutas que chegam em nossa vida e não dá tempo. Por isso que nós temos que estar preparados, irmãos. A luta chega e não pergunta se você está preparado. A luta chega e ela invade, ela entra e nem pede licença. Os inimigos estavam próximos, não daria tempo para preparar o exército. Mas eu entendi que tem lutas, irmãos, que nós lutamos sozinhos, mas tem luta que Deus prepara pessoas para lutarmos junto conosco. Então olha para esse irmão que está do seu lado e diga: eu não me sinto só porque eu tenho você comigo. Eu não estou sozinho porque eu tenho você para me ajudar. A ameaça veio contra Josafá, mas Josafá se lembrou, pastor Alex, que ele tinha um povo, que ele tinha amigos, que ele tinha intercessores, que ele tinha alguém disponível para entrar na peleja e guerrear junto com ele. Levanta tuas mãos, porque Deus preparou pessoas para lutar com você e vai continuar preparando pessoas, porque você não está sozinho. Você tem um Deus e tem homens e mulheres ao seu redor. Verso número 3. Então Josafá temeu, teve medo, porque o medo é normal. O ser humano sente medo, irmãos. Todos nós sentimos medo de mudar, todos nós sentimos medo de avançar, todos nós sentimos medo de não dar certo, de não conseguir. Então Josafá temeu. E quando o medo bateu, ele não se escondeu. Quando o medo chegou, ele não se intimidou, ele guardou para si. Mas ele fez uma coisa que nos ensina: diante do medo, ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele está dizendo: os nossos inimigos estão vindo com armas naturais, com armas de guerra, mas nós vamos usar as nossas armas espirituais, porque tem guerra que não é no natural que você ganha. Tem guerra, irmã, que não é no grito, não é no escândalo, não é no espiritual que você vai vencer. Você está usando armas naturais para coisas espirituais, e Deus está dizendo: não, essa guerra não é com as armas que você já possui, mas é com as armas que eu vou te dar. Eu vou te dar poder, autoridade, unção, ousadia do meu espírito. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele vai usar uma arma poderosa que nós estamos deixando de lado como igreja. Ele vai usar a arma chamada jejum.
Porque o jejum é poderoso em Deus para desfazer as fortalezas do inferno. O jejum, ele desata as amarras, o jugo, a opressão. O jejum é uma arma que a igreja deixou de usar, mas Deus está nos alertando nesta noite. Volte a orar e também volte a jejuar. Diga ao seu irmão, volte a orar e também volte a jejuar. Volte a usar as armas espirituais que Deus te deu. O cristão tem 3 armas poderosas: a oração, o jejum e o louvor. Essas 3 armas não há império das trevas, não há exército que permaneça de pé quando tem uma igreja que ora, uma igreja que jejua e uma igreja que adora. Nós só estamos de pé porque estamos orando, jejuando e adorando. Entre 2024 usando as armas que Deus te deu. Essa família vai ser liberta sim. A sua família vai ser salva sim. Através da oração, do jejum e da adoração, Deus vai abalar os alicerces das prisões. E tudo que está preso vai ser solto. Tudo que está parado vai andar para a glória de Jesus. E o verso número 4, depois que ele apregoou todo o jejum, até os animais aqui teve que jejuar, irmão. Por quê? Porque o inimigo vem para destruir a terra. Era Josafá dizendo: a terra, Deus deu aos filhos dos homens a lutar por ela. Deus estava dizendo assim: a terra é de vocês. O que eu dei está na mão de vocês, mas vocês têm que lutar. E como que eu luto? Guerreando para que o inimigo não invada. Não deixe o inimigo invadir a tua casa. Não deixe o inimigo entrar lá dentro. Não deixe, não. Coloque ele para correr. Pastora, como eu coloco para correr? Orando, jejuando e adorando. Verso número 4. Todo Judá se ajuntou. Irmãos, quer ver o inimigo bater em retirada, Samuel? Quando tem um povo unido, um povo em comunhão, porque a comunhão e a união destrói as armadilhas do inimigo. Onde tem um povo unido, Satanás não entra. Onde tem um povo unido, não tem brecha para ele atuar. E nesta noite, nós vamos nos unir em oração, e Satanás não vai invadir, não vai entrar, não vai se apossar daquilo que é nosso. Se ajuntaram para pedir socorro ao Senhor. Irmãos, a unidade, todos no mesmo propósito. Não tem como Deus não fazer. Irmãos, se uma pessoa já move os céus, imagine milhares em uma só voz dizendo: Deus vem, Deus desce, Deus faz, Deus abre, Deus liberta. Não tem como Deus não descer, irmãos. E todo Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Olha que lindo. E todos das cidades de Judá se ajuntaram, irmãos. Eles disseram assim: se a guerra de Josafá, se a guerra é contra Josafá, também é contra mim. Vocês estão vindo contra ele, também estão vindo contra mim. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, guerrear uns pelos outros, defender um e o outro. Irmão, não deixe o inimigo, irmãos, porque o inimigo ele vem quando a gente está fraco, abatido, mas Deus sempre tem um amigo para te revestir, para te guardar, para te animar, dizendo: não, você vai vencer, você vai sair dessa. Todas as cidades circunvizinhas vieram e se juntaram no mesmo propósito. Verso de número 5, Josafá como líder, como rei, se colocou em pé diante daquela congregação, diante da casa do Senhor, diante do pátio. E olha a oração que Josafá fez, uma oração simples. Porque para trazer o céu não precisa de muita coisa, só precisa de um coração quebrantado e contrito.
Olha a oração que Josafá fez. Verso número 6. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão, Senhor, na minha mão não tem não, mas na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Senhor, pela minha força eu não consigo, por mim eu não consigo, mas a tua mão é poderosa. Ela vai aonde eu não posso ir, ela toca onde eu não posso tocar, ela faz o que eu não posso fazer. Levanta a mão, porque a mão do Senhor está indo lá, ninguém pode resistir. Se a mão dele está estendida, ninguém pode impedir o trabalhar e o agir de Deus sobre a tua vida. A mão dele está estendida para abençoar. Verso de número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós vamos nos apresentar diante desta casa e diante de ti. Por quê? Pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti a nossa angústia, e tu ouvirás, e também livrarás. Tu nos ouvirás, e também nos livrará. Levanta a mão, porque tem livramento chegando, tem socorro chegando, tem ajuda de Deus chegando para a tua vida. Verso de número 14. Quando há propósito, quando há comunhão, Deus fala no nosso meio. Então veio o Espírito do Senhor no meio. Por que no meio? Porque o nosso Deus é o principal da casa. Não adianta ter espada, ter exército, não adianta ter oratória boa, não adianta, irmãos, ter roupa boa, dinheiro no bolso, se o que principal da casa não tiver nela. O principal chegou e entrou no meio, ele desceu no meio e disse: dai ouvidos a todo Judá. Verso número 15. Porque eu entendo que toda guerra, toda afronta faz com que a gente se une mais. Já percebeu? Quando a afronta e a guerra vem, o povo se une para buscar ao Senhor. Quando o aperto vem, quando a enfermidade vem, a gente se une para buscar ao Senhor. E ele responde, verso número 15: dai ouvidos a todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é de vocês, a peleja é minha, a peleja é minha. Se é uma grande multidão que está vindo, quem vai resolver é o grande, que vai descer para resolver alguma situação. O grande vai descer para resolver. Pega na mão desse irmão e diga: dai ouvidos à palavra, porque o grande vai descer para resolver, o grande vai descer para fazer, o grande vai descer. E quando ele desce, tudo que está fora do lugar, ele põe no lugar. E quando ele desce, o mal tem que ir embora, Satanás tem que bater em... Ai, ele vai. Ele desceu aqui, vai resolver. Ele vai resolver toda pendência, todo assunto mal acabado, ele vai resolver.
Verso de número 16. Amanhã. Diga para o seu irmão: tem hora e tem dia. Ai, diga para ele: irmão, a tua vitória tem hora e tem dia. Se você acredita, olha para ele e diz: é amanhã. É amanhã. É no dia improvável que ele desce. É no dia improvável que ele vem. Amanhã vocês vão descer contra eles, porque não há vitória sem descida. Descereis contra eles. Por quê? Porque eles estão subindo pela ladeira. Enquanto o inimigo sobe, a igreja desce. Enquanto o inimigo vem, a igreja está indo para oração. Está reagindo. Então descereis contra ele, eis que sobe pela ladeira, e achareis no fim do vale. Porque até o vale da vida de vocês vai ter um fim. E tem outra: nesta peleja não tereis que pelejar. Diga para o seu irmão: tu vai descer e nem vai se cansar. Deus não vai deixar você se cansar nesse vale. Por quê? Porque Ele vai pelejar por você. E o que você vai fazer? Parado vai ficar e vai contemplar. Você vai parar e ver. Vai ver o que? O livramento. Lá mandará suia. Olha o que Deus está dizendo. Não é para ter medo e nem se assustar por aquilo que eu ainda vou fazer. Não tenha medo e não se assuste por aquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque amanhã eu vou sair ao encontro do inimigo. Eu vou sair ao encontro deles. Por quê? Porque eu sou com você, eu sou contigo. Eu sou convosco para fazer isso. Verso de número 18. Então Josafá se prostrou, e com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, lançaram perante o Senhor, adorando. Você pode adorar a Ele pelo livramento que Ele já deu. Pega na mão desse irmão e diga: Ele já deu o livramento. Então adore, por favor. Ele já deu o livramento. Já deu o livramento. A sua hora é só adorar. É só adorar. Verso número 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram. Mas só vai quem tem coragem. Porque quem continua com medo não sai de casa. Mas se Deus falou que é amanhã, se Deus falou que já deu o livramento, irmão, olha para esse irmão, encara ele e diga: está com medo do quê? Está parado por quê? Se Ele já deu, não vai dar. Ele já deu o livramento. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, se vocês não ouvides a liderança, vocês não saberão como guerrear na batalha. Porque Deus usa a liderança para te dar estratégia. Deus usa a liderança para te aconselhar. Deus usa a liderança para te colocar no caminho da vitória. Olha só, todo mundo está de pé ouvindo Josafá falar. E olha que Josafá vai falar: credes no Senhor vosso Deus. Se você acreditar no que Deus falou, irmão, você vai estar seguro. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosper. Pastora, porque eu não estou vivendo.
porque não crê em Deus e nem crê nos profetas. Porque os profetas recebem de Deus e dá ao povo, irmãos. Então tudo que os profetas profetizam, que vem de Deus, toma posse. Porque é para a tua vida, é para a tua alma. Verso número 21, e aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: enquanto o exército vem com armas, espada e escudo, você só vai usar a sua boca. E não é para murmurar, é para adorar. Sabe naquele dia mau, onde tudo está dando errado? Não abre a boca para murmurar, não. Coloca um louvor de adoração para você ver se as coisas não melhoram. Ei, tá ruim? Adora que melhora. Tá ruim? Coloca o louvor de gratidão nesses lábios. Porque aonde tem adoração, a presença vem. Aonde tem adoração, a presença desce. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura. Irmãos, a letra do louvor foi muito simples. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora você imagina comigo, enquanto o inimigo está subindo, o povo está descendo e adorando. E qual é o louvor? Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E os inimigos vindo dizendo: o que está acontecendo? Nós esperamos barulho de arma, mas tem barulho de adoração. Ei, irmãos, Deus vai confundir o inimigo. Ainda esse ano Deus vai confundir o inimigo. A sua parte é adorar e a de Deus fazer. Enquanto você adora, Ele faz. Enquanto você adora, Ele chega. Enquanto você adora, Ele promove o livramento. Eu imagino Deus esse dia descendo e colocando emboscada no meio do inimigo, ao ponto do exército guerrear uns contra eles mesmos. Enquanto o louvor era louvado, enquanto a adoração era subir aos céus, o Deus dos céus descia para agir. Enquanto a adoração chegava no trono dos céus, o Deus do trono descia para agir. Deus vai confundir o seu inimigo, colocando ciladas no meio do caminho. Pois o mal que era para chegar na tua casa não vai chegar. Ei, pois a morte que ia entrar não vai entrar. Porque o Deus dos céus desceu, trazendo livramento. A notícia ruim que era para chegar está sendo cancelada. Deus está cancelando a notícia ruim. Deus está cancelando a notícia ruim. Deus está cancelando o diagnóstico. Deus está cancelando. Levanta a tua mão, porque Deus desceu para agir. Eu vou deixar você adorar, porque no meio desse vale vai ter livramento de Deus. Deus desceu para fazer o que eu não consigo, pois Ele está dando basta, está parando o inimigo, Ele está colocando o inimigo para correr. Trabalho. Diga para o seu irmão: no meio dessa guerra, você tem que adorar, porque até o que você precisa vai vir da mão do inimigo. Ah, você não deu glória, não? Até o que você precisa vai vir da mão do inimigo. Por quê?
Porque o texto vai dizer que quando os inimigos são exterminados, Josafá chama todo o povo para dentro do vale e diz: pega o ouro, pega a prata, pega o dinheiro, pega as vestes, porque no meio da guerra tem provisão de Deus também. Orebarassuri canta labai. Irmãos, a minha função é adorar e a de Deus trabalhar. Deus está trabalhando por alguém aqui. Deus está trabalhando por... Ai, derebai. Uia calamaia séria baio. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Rebaia calaceia. Quando o medo vier, se põe a buscar ao Senhor. Use as armas espirituais. Coloque o inimigo para correr de lá. E veja o terrível livramento que Deus já deu. Oh, irmãos, eu sinto Deus para profetizar isso. Sossega o teu coração, mãe, porque nesse fim de ano Deus já deu o livramento. Deus já chegou com o livramento. Você pode ficar de pé adorando a Jesus, porque enquanto você adora, tem cadeias caindo, tem correntes caindo, tem demônios